Estamos de volta. Vou começar aqui gravando na maior cara limpa, como se eu estivesse gravando todo dia. Vai que cola, né? Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Alexandre. Bora pra mais um vídeo do canal. E pessoal, estamos sumidos aí por um tempo, mas vida que segue. Vamos continuar aqui dando continuidade aos nossos vídeos do canal. Não pode deixar o canal morrer. E para hoje, pessoal, a ideia é que a gente saia um pouco aí do OpenCV. Na verdade, a gente não vai sair do OpenCV, né? A gente vai dar uma, uma explanada um pouco mais com outras ferramentas que dá para a gente utilizar no processamento de imagens. E essa que eu vou deixar para vocês é uma ferramenta muito boa. Vocês com certeza vão adorar. Vamos lá. A ferramenta que eu quero deixar para vocês aí é uma ferramenta do Google. Talvez alguns de vocês já conheçam ela, já devam ter se deparado aí pesquisando um pouco mais e acabou trombando aí com ela. O MediaPipe ele não é uma, ele é uma lib, mas ele é mais como se fosse um framework, né? Então ele é uma extensão, um pacote de ferramentas do Google que por trás dos panos utiliza machine learning, né? Então ele utiliza o TensorFlow, um pouco de deep learning também. Com o intuito de quê? Com o intuito de criar soluções já previamente buildadas e moldadas para determinadas plataformas, como Android, iOS. Você der uma lida um pouco mais a fundo sobre o MediaPipe, você vai entender o real funcionalidade, o real propósito dele é utilizar, é voltado a dispositivos um pouco mais fracos, né? Então, a hardwares um pouco mais fracos como o Raspberry Pi, como sistemas embarcados e talvez controladores e tudo mais, inclusive dispositivos móveis, né? E eu queria deixar hoje aí um pouco, eu não vou conseguir explanar muito sobre ele, mas vou tentar trazer mais vídeos sobre o MediaPipe, como a gente pode utilizar, mas eu vou deixar aí um tutorialzinho, um overview de como configurar ele e deixar ele pronto, porque vocês vão ver que ele tem bastante ferramenta, ele já tem bastante, ele chama de solutions, né? Ele já tem várias soluções previamente criadas para resolver alguns dos principais features que você utiliza em processamento de imagens, tais como face detection, face mesh, hand, hand detection, né? Detecção de mãos, holísticas para você encontrar corpo e vários. Mano, ele tem muita definição, muita solução pronta que com o tempo que você for querendo implementar algo mais rápido, mais ali palpável, você vai conseguir utilizando essa framework do Google, né? Sem mais enrolação, bora ver como que funciona essa framework, né? Ela tem implementações utilizando JavaScript, C++, mas aqui a gente vai utilizar Python, beleza? Então eu vou agora mudar de câmera, pá, eu vou cair aqui no canto, beleza? Porque agora vamos trabalhar com a webcam. É o seguinte, aqui eu vou startar um projeto no PyCharm, né? Eu vou chamar ele de, pode ser de MediaPipe mesmo, que eu já tinha escrito aqui. Uma coisa que vocês devem, que eu já vou explanar um pouco para vocês, é que atualmente ele não tá, ele tem umas issues em aberto que ele tem problemas com o Python 3.10 para frente. Então, não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo. Caso já tenha passado a issue, já tenha fechado a issue, pode ter resolvido. Mas aqui a gente vai utilizar a versão 3.9 do Python, né? Então, eu vou criar um projeto aqui. Vou apontar para o meu Python 3.9, no caso que eu estou na versão 3.9.8. E vou startar um projeto. PyCharmzinho nosso aqui, de cada dia, que já faz tudo prontinho pra gente. Beleza. Startou o projeto, vamos configurar aqui o interpretador para que a gente adicione a framework, né? Então, se você vir aqui no PyCharm e pesquisar por MediaPipe, claro, se você der o pip install MediaPipe, também ele vai buscar lá do PyOrg e vai instalar normalmente as dependências. Então, você pode instalar por aqui pelo MediaPipe,
pelo PyCharm, né, o MediaPipe. E você aguarda um pouquinho aí. Ele vai instalar um pacote de ferramentas bem completo, né? Então ele não vai instalar só a lib. Então por isso eu falei que ele é mais parecido com a framework do que realmente com a lib. Vamos esperar um pouco aí a instalação. Beleza, foi instalado. Então se a gente for olhar lá no interpretador, a gente viu que ele já instalou bastante coisa, inclusive o OpenCV. Então você não precisa instalar o OpenCV, ele já tem a versão open source do OpenCV instalado. Então você não vai precisar configurar o OpenCV nem nada disso. Beleza? E para esse vídeo aqui a gente vai utilizar o que? A gente vai fazer aquele dando continuidade no vídeo anterior que a gente estava utilizando o OpenCV para fazer o hand detection, né? Detectar a mão e os dedos utilizando o OpenCV. A gente vai ver o quão é fácil utilizando essa framework fazer o que a gente estava tentando fazer. Tentando não, o que a gente fez no último vídeo, né? Então, vamos lá. Vou apagar aqui todo o código do main. Beleza, já está tudo instalado. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai utilizar a framework para detectar a mão, mas ainda assim a gente vai precisar do OpenCV para utilizar as funções de vídeo e de captura que já são bastante conhecidas no OpenCV, né? Então a gente vai fazer aquele código básico do OpenCV nosso, que a gente já sabe, de criar um video capture, né? Eu vou utilizar aqui o Epic de Show para ficar um pouco mais rápido, porque eu estou usando duas câmeras no computador e se eu deixar na qualidade original do vídeo vai demorar demais. Então beleza, a gente faz aquele whilezinho básico, cap, enquanto a câmera estiver aberta, a gente pega o OK e o frame de dentro do cap read, verifica se o OK é diferente de false, então not OK. Se ele for diferente de falso, a gente dá um break, só para não tentar ler um frame que não foi conseguido ler, não foi conseguido capturar, né? E a gente vai chamar o CV2 aqui, em show, chamar ele de vídeo mesmo, só para a gente testar, saber se está tudo funcionando. Fazer aquele ifzinho CV2 pronto, wait key, vamos dar um segundo de espera, foi igual a order do valor Q. A gente finaliza o looping. Saindo do loop, a gente atualiza a câmera. Opa, cap.release. Isso aqui você pode pular se você já fez isso várias vezes. Então, isso aqui é só para a gente recapitular mesmo. E destrói o Windows. Então, beleza. Se a gente rodar aqui esse código, a gente vai ver que é um nosso código padrão que a gente utiliza para abrir um webcam. E agora a gente vai adicionar a nossa framework do MediaPipe para fazer a detecção da mão, né, o hand detection, né. Então a gente vai importar aqui a lib, a framework MediaPipe e renomear ela para MP, né, para a gente não precisar ficar escrevendo o nome completo. Beleza, importado ela, eu vou tentar só passar o básico do código, inclusive é um boilerplate que está lá no site deles. Então você pode sim pegar esse boilerplate aqui. Eu vou tentar passar mais como um tutorial básico de como configurar ele. E a partir daí, se vocês gostarem, em outros vídeos a gente pode explanar um pouco mais. Mas vai ser bem cru mesmo, até porque esse não é o intuito do vídeo, explanar tanto sobre a framework. A primeira coisa que a gente precisa é do MediaPipe, a gente tem um pacote de solutions. E dentro do pacote Solutions, a gente tem todas as soluções previamente treinadas pela framework, que a gente já pode utilizar ela, né? Então a gente vai buscar o pacote de hands, né? Que é onde a gente vai fazer a detecção das mãos. Então a gente vai salvar isso na variável, vou chamar ela de MP hands, para a gente não se perder.
E dentro do pacote a gente vai também utilizar uma outra funçãozinha que é o MP. Já vamos criar logo aqui para não ter que criar depois. Dentro do pacote também de solutions, a gente tem um pacote de úteis, já o úteis, que a gente vai pegar e vai chamar ele de MP Draw, Drawing. Vai ser o nosso pacote, a nossa função que vai pintar a nossa mão, nossos dedos e fazer o finger e o hand detection, né? Beleza. A gente vai precisar de mais uma outra função que é também dentro do pacote solutions. A gente vai chamar ela de MP Drawing Styles. Tá dentro do pacote MP Solutions. E a gente vai, inclusive o VS Code já até, o PyCharm já até indicou ela aqui. E com essas três funções a gente vai conseguir encontrar a mão, pintar a mão e fazer os estilozinhos delas. Beleza? Certinho por aqui, nada de tão complexo. Beleza. O que a gente vai fazer? Primeiro, dentro da nosso MP Hands, a gente vai pegar uma função chamada Hands. Aí dentro dessa função, ela contém alguns parâmetros default, né? E a gente vai setar eles aqui, inclusive aqui você já consegue ver. E a gente vai setar mais para a gente entender realmente o que cada coisa funciona. O primeiro parâmetro que a gente passar é o parâmetro de modelo, né? A nossa complexidade do modelo ela vai ser zero, ou seja, a gente vai simplesmente detectar mãos e não vai ter nenhum tipo de tratamento diferenciado. Vai setar o min detection confidence, a gente vai botar ele 0.5. Esse já é o valor default dele, então a gente não precisa setar ele como 0.5, mas por mais questão de versão da lib também, do framework, que a gente não sabe se eles podem alterar. E o terceiro parâmetro a gente vai utilizar o min tracking confidence também de 0.5. Eles são bem similares esses dois parâmetros aqui. E a gente vai utilizar a função de if, né, para a gente pegar dentro dessa função o retorno dentro de uma variável. A gente vai chamar ela de hands, ou seja, o retorno dessa variável vai ser as nossas mãos. Então nosso while vai acontecer aqui dentro do retorno dessa função. Então a gente vai colocar aqui. E tudo a gente vai agora trabalhar nesse retorno da função aqui, beleza? A gente poderia só executar ela aqui, a gente não precisa passar esses parâmetros, mas a gente vai botar por precaução de ser um valor default da framework, e na documentação eles pedem que você faça isso. E onde que a gente vai fazer o tratamento? Aqui antes de a gente mostrar a imagem, opa, a gente vai fazer o seguinte, vamos trocar essa função, essa variável frame para image, para a gente não se perder. Beleza. A documentação ela pede que se a gente estiver utilizando flags, a gente estiver utilizando um poder de hardware um pouco menor. No caso aqui eu não estou utilizando um hardware tão porco, né? Mas como é a nível de teste, eu não preciso ficar gravando. A documentação fala que se você não for gravar, não precisar gravar a imagem, tiver um poder de hardware menor, você muda a flag de waritable, né? Waritable para false. Isso vai causar uma melhora de performance no tratamento das imagens. Então, toda vez que essa imagem for manipulada, ele não vai gravar nada, vai ficar tudo em memória. Beleza. A gente feito isso, a gente também precisa mudar o esquema de cores da imagem, né? A gente vai utilizar aquela função que a gente já conhece de CVT Color. Por quê? Porque a imagem ela está vindo no padrão de RGB, né? Então, no caso de BGR, o OpenCV ele trabalha com BGR. Já o MediaPipe, o TensorFlow por trás, ele vai trabalhar com RGB. Então a gente pode usar aquela funçãozinha de color, opa, cv2color.color. Aí a gente vai passar o BGR to BGR
to RGB. Tá aqui. Beleza. Isso vai... Opa. Tem um A perdido ali no meio. Então a gente vai converter o BGR para RGB. Aí agora a gente consegue trabalhar tranquilamente dentro das funções do MediaPipe. Beleza? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável chamada results, que essa variável a gente vai pegar lá dentro das nossas mãos. A gente vai pegar a função proxies e vai passar a imagem. Então essa funçãozinha proxies dentro do retorno dessa outra função vai ser a função onde vai encontrar todas as mãos. Sim, ele encontra mais de uma mão no vídeo ou na imagem. Então não se preocupe em ter que fazer for each, essas coisas inteirando cada mão. Você vai ter aqui já um retorno de todas as mãos. Beleza. Depois da gente ter criado essa variável que ele vai processar todas as mãos encontradas, a gente vai fazer um ifzinho só para a gente ter certeza que o result ele conseguiu encontrar essa funçãozinha, essa variável de multi-hand landmarks. Por quê? Porque pode ser que no momento do processamento que o TensorFlow ele vai criar uma redezinha neural no seu computador e ele vai tentar processar cada imagem procurando as mãos, pode ser que ele não encontre. É como se fosse aquele teste que a gente faz aqui. Opa, que foi que houve com o teste? If not ok, break. É como se fosse esse testezinho que a gente faz, que não tenta processar imagens não encontradas, né? Que tenta processar imagens não encontradas. Então a gente vai fazer um testezinho aqui também. Se deu ok, a gente vai fazer um for. E aí nesse for a gente vai passar por todas as mãos encontradas, né? Dentro de cada frame da imagem. Então a gente vai passar aqui e aí vai pegar nessa variável. E aí aqui a gente vai fazer nosso processamento. Aí você vai perguntar, Alexandre, eu vou ter que pegar cada posição da mão, cada posição do dedo e ter que setar a cor e tudo mais. Seria melhor a gente utilizar o OpenCV puro. Então, aí é que você se engana. Aqui no MediaPipe, a gente não precisa fazer esse tratamento e tudo mais. Por quê? Porque dentro do MPDrawing, que é aquela variável que a gente citou aqui em cima, ela já tem essas funções previamente prontas. Então a gente pode dar um draw landmarks e dentro da função a gente passar primeiro a imagem que a gente quer printar o landmark, ou seja, o nosso frame, beleza? A gente vai passar a mão, as coordenadas que a gente encontrou dentro da mão. Aqui por si só ele conseguiria já pintar, não seria tão eficiente. Ah não, na verdade a gente precisa de mais uma variável, que a gente vai pegar lá dentro do mp_hands, ponto, e a gente vai passar isso aqui, ó, hand connections. Esse aqui é onde a gente vai fazer que todos os fingers da mão, todos os dedos da mão sejam conectados naquela mão daquele momento e a gente consiga montar todo esse esquema que a própria documentação passa aqui da detecção da mão. Ou seja, nessa conexão a gente vai, para cada frame da mão, a gente vai criar um landmark dela e a partir desse landmark a gente consegue moldar a mão. Beleza, aí a gente vai utilizar mais duas funçõezinhas do Draw Styles que a gente setou lá em cima, que é o Get Landmark Styles, aqui mesmo, e dentro do Draw Styles, a outra funçãozinha é o Get Default Connections Style. Que significa essas duas variáveis aqui na função? Elas vão fazer o papel primeiro dos pontos e depois o papelzinho da ligação dos fingers, né? Então a gente tem os landmarks, que é as arestas, na verdade os pontos, me desculpa, e os connections, que são as arestas. Então a gente vai ter os pontos entre as conexões e as arestas montando o landmark completo, beleza? Isso aí. Então, se a gente teoricamente executar essa funçãozinha do jeito que ela tá, a gente já consegue encontrar a mão, encontrar cada landmark da mão e fazer o finger detection, o hand detection, né? Vamos testar aqui. Vamos ver se o negócio vai funfar mesmo. Tá, ele deu erro em quê? Ele deu erro no write table. Provavelmente esse nome está errado.
Right. Tem um A aqui, cara. Aí. Table. Table. Beleza? Beleza. Você tá vendo que minha. Opa, deu erro. O que que rolou aqui? É. For, ele não conseguiu encontrar o Hand Landmarks. Aí não vai mesmo não, cara. Porque eu botei o S aqui e aqui eu não botei o S. E aí quando ele encontrou, ele tem a variável, só que quando ele tentou interar ela, ele quebrou. Beleza. É, vamos lá. Primeiramente, você está vendo, vou até tirar minha mão logo aqui, você está vendo que a imagem ela tá esquisita, né? Por quê? Porque o OpenCV ele renderiza a imagem em BGR e o nosso MediaPipe está processando imagens em RGB. Então a gente acaba ficando essa imagem distorcida, mas de cor diferente. Mas você pode ver ó, que o Finger o Hand Detection ele está encontrando tranquilamente, inclusive ele encontra mais de uma mão sem problemas nenhum. Como que a gente pode resolver esse problema da cor, né? É simples. A gente já depois de ter gravado aqui a flag e já ter encontrado ela, depois da gente fazer o hand process aqui, a gente volta a imagem o valor de novo. Ou seja, ela já está em BGE, em RGB, agora a gente vai voltar para para BGR. É isso aí. Vamos lá, calma. Aí aqui a gente só precisa agora voltar ela para BGR. Então a gente vai RGB to BGR. Então beleza, eu processei ela em RGB e agora eu voltei ela para BGR, porque o OpenCV precisa que ela seja em BGR. Então, beleza, a gente já resolveu o problema da cor e a mão ainda continua sendo detectada, né? Você consegue ver aqui ó, no console do PyCharm que ele criou ele diz aqui ó, Create TensorFlow Lite, ou seja, ele criou uma pequena redezinha neural aí não seria uma rede neural tão complexa, mas ele criou uma pequena rede e nessa pequena rede ele conseguiu, tudo em memória, claro, conseguiu processar a imagem, fazer esse process aqui e ter esse resultado que a gente teve. Então, aqui ó, você pode ver em 46 linhas de código a gente fez todo o processo de pré-processamento, finger detection, hand detection, landmarks da mão, os pontos da mão e as arestas da mão. Ou seja, essa biblioteca aqui ela é fantástica, essa framework. Você sabendo utilizar ela, você consegue mapear posição da mão, você consegue mapear se você está fazendo um, dois, três, quatro, qualquer tipo de símbolo com a mão, você consegue aí sua imaginação vai além, né? E o melhor de tudo, ela é totalmente otimizada para poder processamento de hardware um pouco mais baixo, né? Então você pode sim utilizar ela com sistemas embarcados, utilizando o Raspberry Pi, utilizando o Android, o iOS. Então, a partir daí, meu amigo, vai da sua criatividade. Era isso que eu queria deixar para vocês aí, um vídeo sobre essa framework e todo o poder que ela tem, expandir um pouco aí o conhecimento de vocês na área da visão computacional e não ficar só fechado ali no OpenCV. Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí, beleza? Até a próxima, valeu!